Então vamos lá, Debs Garcia. Revolução Francesa agora, né? É bom que tá na sequência, né? Vai na sequência. Falamos de Iluminismo e a Revolução Francesa como uma das grandes manifestações, né? A primeira grande revolução, digamos, né? De influência iluminista. Uma revolução importantíssima que mexeu, né? Abalou com as estruturas do antigo regime. E a pergunta é mais ou menos essa. Olha aqui, ó. Como a Revolução Francesa influenciou o mundo moderno? Que isso, hein? 12H Nerds, 2 coraçõezinhos. Ah, chocolate. É fofinho, sim. O pessoal bota coraçãozinho aqui pra gente. É o quê? É uma gracinha. Não é? É, tem aqueles namorados que falam assim, você é uma namorada, né? Namorada. Eu tenho uma amiga, um amigo que já é desse tamanho. Ele parece, o apelido dele era Shrek. Grande pra caramba. Ele pega o telefone pra namorada, oi, namorada, tudo bem? Cara, é de chorar de rir, Né? Marque se você tem aquele negócio, marque seu amigo que faz isso, né? Ai, adoro essa parada. Ai, namorada, tudo bem, namorada? Cara, não dá, porque cara daquele tamanho, tem o grandão, cara, não dá não. Ai, muito engraçado. Volta pra cá, gente, vamos lá? Então agora, segunda dúvida da Debs Garcia. Gente, como é que a Revolução Francesa influenciou o mundo moderno? Vamos lá, né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, por que a Revolução Inglesa, é uma boa comparação essa, por que a Revolução Inglesa, as revoluções inglesas já aconteceram um século antes, né? Mais de um século. Se a gente pensar na Revolução Puritana, na Guerra Civil Inglesa, foi na década de 1640, meu amigo, olha aí, 140 anos praticamente antes da Revolução Francesa. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, que consolidou, né, o modelo do parlamentarismo inglês, uma monarquia parlamentar, acabou de vez, né, com o absolutismo inglês, né, com aquele modelo, com a tentativa da implementação ou consolidação de um absolutismo. Caramba, as revoluções inglesas do século XVII são importantíssimas para o mundo. Pois é, mas qual foi o impacto que elas tiveram? Muito pequeno. Ficaram muito restritos à Inglaterra por diversos motivos, porque a Inglaterra ela já não tinha um modelo exatamente igual aquele antigo regime que a gente falou agora há pouco, por isso que eu falei dele, né, por saber que ia ajudar muito agora. Gente, aquele antigo regime, ele não se encaixa, a Inglaterra não se encaixava muito bem nesse modelo. Né? Por exemplo, o rei na Inglaterra, ele governava normalmente em parceria com o seu parlamento. Existe um parlamento na Inglaterra desde 1215. A Magna Carta inglesa de 1215 já gerava um parlamento e o rei, de certa forma, ele governava, né, em parceria com esse parlamento. Então não havia um absolutismo clássico na Inglaterra. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, a sociedade estamental de privilégios, sociedade aristocrática de privilégios, não era tão simples assim, porque, por exemplo, a nobreza inglesa pagava alguns impostos. Não era uma coisa tão desigual, tão marcante como era na França. Então, quando a gente pega Inglaterra e França, as características do antigo regime são muito marcantes. A França é a nossa maior referência de antigo regime. Em relação à monarquia absolutista, quando a gente fala do Luís XVI, né, do Luís XIV, principalmente, Luís XVI é quem vai cair agora, né? O Luís XIV, o rei sou l'état c'est moi, o Estado sou eu, né? Então ele era a própria personificação do Estado, quer dizer, símbolo de absolutismo Luís XIV. Quando a gente pensa no mercantilismo, né, você tem lá uma grande, né, uma das grandes estruturas mercantilistas, que era lá aquele processo das manufaturas de luxo, né, o colbertismo dentro da França, uma grande referência também de movimento, e a sociedade estamental francesa extremamente rígida, até para dados. A gente vai pegar dados de mortalidade infantil, de mortalidade em geral, a gente pega sempre na França, dada essa referência que a França era. A Inglaterra não. Então a Revolução na Inglaterra, não destruiu um modelo tão consolidado de antigo regime, e dois, né, ficou restrita à Inglaterra, que era ali distante. A França, por estar dentro dessa Europa continental, a influência da Revolução ali acaba sendo maior, evidentemente. Então, esses dois fatores explicam isso. Agora tá, e por que então? Vamos lá. Nós temos ainda outros fatores que explicam esses impactos. Ora, a França, então, vive um processo revolucionário onde a burguesia conduz, né, a maior parte desse processo, criando uma constituição para a França. Olha isso, né? Então a ideia é o quê? Limitar os poderes do rei, acabar com os privilégios de uma aristocracia, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, como virar uma referência para o mundo ocidental. Caramba, o que é aquilo? O próprio Eric Hobsbawm tem uma frase bem interessante. A declaração dos direitos do homem e do cidadão, elas não são exatamente uma busca por igualdade,
mas sim uma luta da burguesia por acabar com os privilégios aristocráticos. É isso, tá? Não pense você também que com a Revolução Francesa, poxa, acabou a pobreza, acabou a desigualdade. Não. Tá? Mas você vê claramente uma burguesia tentando conduzir esse processo a fim de acabar com os privilégios da aristocracia. Tá? É uma tentativa da burguesia chegar ao poder e se estabelecer. E é claro, temos alguns momentos ali onde a população mais pobre teve algum espaço. Temos, a gente teve a segunda fase da Revolução, com os jacobinos no poder, né, onde foi feita uma constituição, onde de fato havia uma política mais próxima da população mais pobre. Né, medidas de caráter mais popular, né, medidas mais populares ou de caráter mais popular. Então, controle de inflação, né, tentativa de reforma, né, de distribuição de terras, reforma agrária é um termo mais contemporâneo. Então, tentativa de distribuição de terras para os camponeses mais pobres. Tá? Então, tudo isso, a ideia de um sufrágio universal masculino, isso foi tentado sim dentro da Revolução, acabou não acontecendo. Essa revolução acabou tendo um caráter um pouco mais moderado, tudo bem? Mas, sem dúvida nenhuma, rompeu com o antigo regime francês. Tá? E aí a gente já tem outro porém. Além, claro, disso gerar uma espécie de influência nos países vizinhos, só pelo acontecimento disso, isso explica, por exemplo, países quererem invadir a França para derrubar o governo revolucionário, como países como a Prússia, né, como a Áustria, como a Rússia, medo do efeito dominó, não é verdade? Porque isso, obviamente, influenciando movimentos em outros lugares. Nós tivemos ainda Napoleão Bonaparte, né? O período napoleônico, ele acabou sendo também, sem dúvida nenhuma, um período de expansão não só territorial, não só militar francesa, mas nesse momento também algumas dessas instituições revolucionárias, como a Constituição Francesa, a Constituição Civil do Clero, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o Código Civil Napoleônico, desenvolvido ali em 1804, isso de certa forma influenciou ainda mais os países durante o período de ocupação napoleônica. Então essas ideias liberais acabaram de fato sendo expandidas a partir de um projeto de império napoleônico. Então até Napoleão ele pode sim ser considerado uma espécie de propagador das ideias revolucionárias francesas. Beleza?